Sejam muito bem-vindos ao canal Nuco Nuco para mais um vídeo. Habitualmente eu nas minhas motas faço sempre um vídeo daquilo que eu gosto mais e daquilo que eu gosto menos. Neste caso a 450mt não é exceção à regra e hoje vamos fazer um vídeo sobre aquilo que eu não gosto na 450mt e vamos falar de todos os problemas que esta moto tem. Sim, não existe motas perfeitas e como qualquer outra, a 450mt também tem os seus stresses, também tem os seus problemas. Vamos lá, a seguir à intro. Pois é, então vamos começar a falar do que a gente estressa mais aqui com a MT. Vamos só sair aqui, está a acabar este trackzito. Ai meu Deus, tanta diversão. Vamos lá então começar a falar então nos stresses aqui da 450mt. Aquilo que eu mais gosto ou menos gosto, vai-se focar dentro dos stresses que esta moto tem e é isso que realmente não gosto, por isso nada de mais. Vamos já nada, vamos primeiro ver as vestolas. Vocês já sabem que as vestolas estão em primeiro lugar, não é? Usufruirmos e depois começamos a falar. Nunca me canso de vir aqui. Monte de São Domingos, muito giro. Bem, vamos lá então. Fechar aqui a viseira e Jesus. Um dos grandes stresses desta moto é esta barra de acessórios que vem, mas eu já resolvi, vocês podem ver aqui. Antes de mais agradecer então à MC Pro por este all-in-one, está a funcionar, que é uma categoria. Vocês estão a ver, eu vou subir e descer o vidro e o GPS ou o CarPlay, ou seja o que for, ele não vai mexer, não vai subir nem vai descer porque não está na barra de acessórios. Qual é o meu stress com esta barra de acessórios? O meu stress com esta barra de acessórios é mesmo ela estar incorporada no vidro, quando ele sobe e desce. Eu acho que ela devia estar fixa, porque se ela tivesse fixa estaria bem melhor. Porquê? Estando o telemóvel ou o GPS, seja o que for, aqui na barra de acessórios, junto com a engrenagem do vidro, ele abana muito e com o tempo isto ainda vai ficando mais loose. Esta torre em si, completa da moto, ela já abana um bocadito. Eu penso e quero acreditar que ela abana para podermos ceder, para então ela não partir completamente, não é? Porque se isto não ceder um bocadito, depois quando andarmos fora de estrada isto vai começar tudo a partir. E se ela for cedendo um bocado, vai atenuando, então e assim já não estamos sujeitos a ela partir. Só que a barra de acessórios aplicada na mesma engrenagem do vidro, não gosto. Fazia demasiado barulho, abanava bastante e eu não gostava, e eu acho que com o tempo, isto vai dar gadelho, que é mesmo assim, nem que seja nos próprios apoios do vidro, isso vai acabar por ter ali um desgaste prematuro. Por isso é um stress, eu não gostava, resolvemos graças à MC Pro com o all-in-one, que para quem não viu o vídeo anterior em que eu falo no CarPlay e nisto tudo, e ficou altamente. Por isso, primeira coisa que eu não gostava e resolução também feita. Muito bem, passemos então para o próximo. O próximo é aquele que me chateia mais deles todos, que é o mapa da ECU. Pois muito bem, a marca lançou então uma atualização e eu já fiz essa atualização. Tenho a dizer que atenua aqui o mapa da moto, este ICU, este on-off, continua muito agressivo mesmo assim. E quando é que vocês vão notar isso, ou quando é que isto vai vos incomodar? Vai vos incomodar quando vocês andarem em velocidades baixas, por exemplo, como eu estou a ir agora. O que é que se vai... Quando é que nós vamos usar estas velocidades baixas? Quando andarmos, por exemplo, na cidade ou algo do género, em que andamos aqui entre os 30 e os 50, vocês para controlar a moto estão a ver, olha,
ela vai ali, e eu, se der um bocadito de punho, ela dá-me tudo e tira tudo, pá, e eu não gosto muito disso. Mas estava bem pior. Esta última atualização veio melhorar qualquer coisa, mas mesmo assim ainda continua com umas falhas. Outra das falhas deste mapa é que de vez em quando há malta que a moto desliga andamento. Sim, desliga andamento, não é nada bom. Tipo, imagina, eu chegava aqui, metia a mão na embreagem para reduzir, ela ia abaixo. Há alguma malta que está a acontecer isso. Na minha, com a última atualização, ela não vai abaixo. Não vai abaixo de forma nenhuma, a não ser quando estou no trânsito e se estiver muito a brincar com o punho, não é? Imaginemos que isto agora aqui, eu chegava aqui, tinha um semáforo, não é? E eu gosto muito de parar no semáforo, não é? Estou no semáforo à espera e estou a dar aqui o bom 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 bom. No para-arranca e nessas coisas todas, no trânsito, o que é que vai acabar? Ela com o tempo acaba por engasgar um bocadito e já me foi abaixo. Nota-se mesmo, ela embrulha e vai abaixo. Logicamente, pá, eles não acertaram com este mapa. Tudo muito bem, eu também sei que não é fácil com as restrições do Euro 5 conseguir levar isto tudo, pá, mas se os outros conseguem fazer isso tudo, eles também deveriam o conseguir, e não estaria em questão enviar uma moto com um mapa assim. É algo que eu não gosto. Eu acho que isso a marca deveria ter pensado nisso antes de lançar assim as motas. Porque deveria ter sido testado, deveria ter sido visto completamente para não acontecer isto, não é? Pá, eles lançaram uma atualização, mas ela não resolve. Há aqui duas opções: ou então eles lançam outra atualização que venha resolver isso tudo, ou então vão levar aquilo que eu vou fazer. O que é que eu vou fazer? Eu já tenho alguém a trabalhar então no remap, fazermos aqui uma repro, mas uma repro soft, uma repro que vai basicamente corrigir estes erros, estas falhas, e são alguns, não é? Eu acho que estou bem entregue. O Pedro, que é o que faz as minhas repros, para minha sorte e para a vossa sorte também, ele comprou uma CF Moto igual a esta. Então qual é a sorte? A sorte é que ele tem uma moto e está então a fazer aquilo para a moto dele. Fazendo aquilo para a moto dele, iremos ter um mapa da melhor forma possível, onde irá então corrigir todos estes erros e irá dar também, logicamente, um bocadinho mais de potência, porque ainda há malta que se queixa um bocadito. Pá, eu acho que ainda podemos dar mais um bocadinho nesta moto, que ela vai aguentar, visto que lá fora ela acaba por ter mais cavalos, por causa então aqui das normas Euro 5, esta vem um bocadito mais ganada, mas a gente consegue ainda dar aqui mais um bocadito e vamos conseguir aproveitar mais. Quando essa repro estiver pronta, então logo farei um vídeo, e depois quem quiser é só contactar e depois poderão então meter essa repro com as correções, porque eu estou a ver que se estivermos à espera da marca, vamos ficar à espera sentados. Pois, eu sei, pode parecer aqui demais, mas não, é a realidade, é a realidade. Temos que basicamente falar nestas coisas que é a realidade, e não podemos então deixar passar à frente, nem podemos entrar numas que a MT é a moto perfeita ou é a melhor moto do mundo. Não, esqueçam lá isso. Todos nós sabemos que não existe, isso não existe. Motas perfeitas e a melhor moto do mundo, nunca há de existir. Agora que temos aqui uma motinha, muito fixe, temos. Outra questão, vamos só subir aqui o vidro para não se ouvir muito o vento. Outra questão também é aqui no próprio painel. Aqui no próprio painel havia aí um pequeno stressito com a gota. Imaginemos, eu às vezes notava, tipo, tinha 70 km de autonomia, desligava a moto, voltava a ligar e ela já estava na reserva. Acho que era um bocadito demais, ou então a forma como ela estava a contar não é muito precisa, porque imaginemos, se eu não desligar a moto e continuar, ela vai descontando sempre e depois inclusive acaba por entrar na reserva e ficar com a luz acesa. O que acontece quando nós parávamos, a não sei o que é que lhe dava, diz ela, pumba, quando ligava, ela não tem gota. Eu não sei, com este update que foi feito, eu ontem fiz o update ao visor, é só o visor, não mexo nada no ECU, eu não sei se veio corrigir isso ou não, por isso a atualização é muito fácil de fazer, já sabem. Eu fiz através do meu telemóvel, criei um hotspot, meti a tal palavra password no meu hotspot de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque a moto só se vai ligar se tiver essa password no vosso hotspot. Demorou sensivelmente 7 minutos, nada de mais, muito tranquilo, e fiz a atualização sem qualquer tipo de stress.
Mas o que é que eu posso vos falar mais desta moto? A nível de stress, a nível de stress temos ali também os aqui os ferrinhos do subquadro, aqueles ferrinhos que seguram ali a buzina, os plásticos e até a proteção de cárter. Esses ferrinhos também têm dado aqui uma polémica grande, e com razão, porque o que é que está a acontecer? Aquilo está, aqueles ferros fazem da moto estilo camelo, reservam água, acumular água para quando não tiver. O que é que acontece? Aquilo tem, a nível de construção, não foi muito bem pensado, sem sombra de dúvida que não foi muito bem pensado, porque ele tem aberturas em cima e depois os próprios cabos que passam por ali têm então um buraco onde apertam aquelas fitas, mas são aquelas fitas que encaixam dentro do quadro, fica mais bonito, fica realmente muito mais clean, mas em compensação acabamos por ter buracos abertos nos próprios ferros, que vai fazer com que a água entre e acumule. Resolução do problema, fácil, muito fácil. A marca está ciente e lançou uma campanha para todas as motas que, quando forem ao concessionário fazer a revisão ou afins, então fazer ali um buraquinho de cada lado para drenar essa mesma água. Eu já fiz esses buracos, mas sou-vos sincero que não estou muito satisfeito com isso. Embora o dreno não está nada mal, nem nada que se pareça, e muita gente faz aí um filme desgraçado que vai perder a força, não vai nada, aquilo é um ferro que não vai perder força nenhuma com esse buraco. Agora, uma coisa é certa, a água vai continuar a andar lá para dentro, a água continua a andar lá para dentro, logicamente não é aquilo, depois com o tempo é normal que começa ali a apodrecer mais um bocado ou menos um bocado, não sei, entendam como quiserem. Eu fiz os drenos, mas vou fazer outra coisa. O que é que eu vou fazer? Quando tiver tempo, vou tirar os ferros fora e vou a um serralheiro para ele me encher aquilo de solda, ou soldar aquilo ou meter um silicone, e então acaba-se com os buraquinhos e buracões e acaba-se então com a água, não há mais água ali dentro, fecha-se, está feito. Para bem, eu acho que a própria CF é que se devia encarregar de enviar ferros já com um novo design para toda a gente mudar. Era isso que a marca devia ter feito. Está ali um fail na forma como desenharam aquilo, buracos, ainda não entendi porquê. Lá, o Xinglong devia estar assim com calor, então achou que aqueles ferros deveriam ter ali umas entradas de ar. Eu penso que, no geral, acho que não tenho muito mais a apontar aqui à moto, tudo o resto é bastante satisfatório. Não podemos esquecer que estamos a falar de uma moto de 6.500 euros, chave na mão, não é? Chave na mão, 6.500 euros, e eu pergunto, muita gente se diz, a moto não serve para isto, a moto não serve para aquilo, a suspensão é isto, a suspensão é aquilo. A suspensão é uma caiaba de entrada, dá para regular, ela aceita bem as regulagens que a gente faz. É perfeita? Não. É muito boa? Não, apenas é boa, mas mesmo assim, por 6.500 euros temos numa moto e já temos uma suspensão destas, eu penso que está mais que bom. É isto que a malta não está a fazer contas, a malta não está a fazer contas que... não se pode ir por aqui, pois não se pode, está tudo com medo. O que a malta está-se a esquecer é que estamos a falar num valor de preço bastante baixo e mesmo assim, para o material que ela tem, está mais que bom. E depois há aquela situação em que muita gente diz, esta moto não dá para isto, não dá para aquilo, não dá para fazer para a autostrada. Não dá para fazer o quê? A moto dá para fazer o que vocês quiserem fazer com ela, é tão simples como isso. Não se deixem iludir com a malta que vos diz aí pela essa internet fora que esta moto não serve para isto, esta moto não serve para aquilo. A moto vai servir para vocês fazerem aquilo que vocês quiserem. É lá, está bom. Pois estão as obras lá em cima. A moto vai servir para vocês fazerem aquilo que vocês quiserem fazer com ela. Não vai ser o vosso vizinho que vai dizer o que é que vocês vão fazer com a vossa moto. Porquê? Porque não vai ser o vosso vizinho que a vai pagar. A diferença é mesmo essa, não é? São vocês que vão pagar a vossa moto. Se vocês querem a moto para andar no dia a dia, não vão fazer qualquer tipo de off-road, não faz mal, comprem a moto, não há nenhum problema com isso, não há qualquer tipo de problema em que vocês comprem a moto para isso. Porquê? Porque desde que
sejam vocês a pagar as vossas coisas, vocês a escolher aquilo que compram com o vosso dinheiro, acho que mais ninguém pode mandar bitites. Por isso, para quem gosta da moto, mesmo que não vão fazer fora de estrada e gostam, comprem. A moto é para ir ao pão, está bom, serve. Vocês querem viajar com a moto, querem andar com dois, vai dar, tudo depende de vocês. Logicamente, poderiam ir melhor noutro tipo de moto, é verdade, mas vocês vão na mesma e vão se divertir e vão aproveitar, que é isso que às vezes as pessoas se esquecem, é que às vezes a gente com menos fazemos muito mais e aproveitamos muito mais. Nunca se esqueçam de uma coisa, a felicidade, pá, não tem cilindrada, e a MT continua a ser custo-benefício acima da média, não está ou não há nenhuma moto que vos dê tudo isto que esta moto vos oferece por esse preço. Por isso, para mim, voltaria a comprar à data 2, mesmo sabendo destes stresses todos, voltaria a comprar a moto, porque divirto-me muito com esta moto. Já sabem, qualquer coisa, Moto Leonardo, código NUX, tem lá 2 ofertas super especiais na compra da vossa MT. Aqui para a montagem de GPS e afins e outros projetos quaisquer, MC Pro, também para vos ajudar, é só apresentar. Por isso, um grande abraço e até um próximo vídeo.